Eu sou Ralei Franco, pastor da Igreja Presbiteriana de Candeias. Estamos trazendo essas aulas conhecendo a nossa fé. Foi um material que nós desenvolvemos há um bom tempo e tem sido utilizado para a instrução dos novos que chegam à igreja. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje falaremos por que eu preciso da igreja. Igreja não são as paredes. Igreja não é o prédio. Igreja é o conjunto de todos aqueles que aqui congregam seguindo a Cristo de acordo com as Sagradas Escrituras. Todos nós precisamos da igreja. O peixe precisa da água para viver e nadar. Os pássaros precisam do ar. Os animais precisam do sol. Precisam da chuva. E nós, como cristãos seguidores de Cristo, precisamos da igreja. Uma brasa fora do fogo vira carvão. Uma brasa fora do fogo se apaga. Assim também nós fora da igreja, nós podemos nos apagar espiritualmente. O objetivo desta lição é mostrar a importância da igreja. Diz assim em Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestação. E tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima, a volta de Cristo, o dia do encontro da humanidade com Deus. Então aqui está falando em Hebreus 10, 25, a importância da congregação, de estarmos congregados, unidos uns aos outros na igreja. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Temos que admoestar dizendo, olha, você não foi na igreja, olha, você não está na igreja, você está vivendo a sua vida cristã. Não, eu prefiro viver a minha vida cristã independentemente, lá na minha casa, eu não gosto de estar perto de outras pessoas. Isto é um equívoco. Primeiro, parece ser orgulho, soberba. Eu sou melhor que os outros são inferiores a mim, por isso que eu não quero estar com eles. Isso pode ser soberba, orgulho. Mas também isso pode ser, na verdade, fraqueza. Ele não quer estar com os outros para que os outros não percebam as suas falhas. Irmãos, nós precisamos estar juntos. Como diz, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Isso é muito conhecido. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que o Espírito Santo age na igreja. O Espírito Santo se utiliza de cada um dos membros da igreja para um abençoar os outros. Aos chamados mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. São muitos os mandamentos recíprocos. A ideia é de que Deus age no conjunto dos irmãos, na unidade dos irmãos. A Bíblia diz claramente que não há crescimento espiritual fora da igreja. Ou seja, alguns não querem estar na igreja por soberba, eu sou melhor que os outros. Outros não querem estar na igreja porque não querem ser observados e principalmente observar as faltas. Então eu quero estar fora da igreja para que ninguém veja os meus defeitos. Ou então, outros estão fora da igreja porque se acham autossuficientes, e isso é um equívoco. Nós precisamos da igreja porque carecemos uns dos outros. Nenhum de nós é completo com todos os dons. Ninguém é perfeito. O côncavo e o convexo
então eles se encaixam. Ou seja, nós somos diferentes. O que você é forte em uma área, eu posso estar frágil nesta mesma área. No que eu posso ser mais experiente numa área, você pode ser carente nessa área. Então, a gente trabalha nessa unidade e nessa parceria de mutualidade, de complementação uns aos outros. Por que eu preciso da igreja? Em primeiro lugar, porque foi Jesus quem a criou. Ela não é invenção humana. Em Mateus 16:16, Jesus respondendo a Pedro, disse: Pedro faz a seguinte afirmação, na verdade, uma resposta a uma pergunta de Cristo: quem vocês acham que eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele diz a Pedro: Pedro, isso que você está afirmando não vem da sua inteligência, mas Deus o Pai é quem lhe deu essa compreensão. E eu te afirmo o seguinte: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é o próprio Cristo. Tu és o Cristo. Sobre esta pedra, sobre o Cristo, ou seja, sobre Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Portanto, igreja foi idealizada por Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 17 e 18. Por que eu preciso de igreja? Então, em primeiro lugar, porque Jesus a planejou, a estabeleceu, não é invenção humana. Em segundo lugar, por que eu preciso da igreja? Porque nós somos dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Jesus conferiu à igreja a administração do seu próprio reino. Ele disse: eu vou para o céu, mas eu mandarei o Espírito Santo, o meu substituto. E o meu substituto agirá através de vocês, na unidade de vocês. Em 1 Coríntios 12, versículos 11 e 12, registra o seguinte: porém é um só e o mesmo Espírito que faz tudo. Ele dá um dom diferente a cada pessoa, conforme o que Ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Ou seja, dizendo que Cristo, Ele é formado na terra por cada um de nós, sendo nós juntos o seu corpo, o corpo de Cristo, onde age o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículos 11 e 12. Jesus delegou à igreja também a ministração dos sacramentos. Sacramentos são certas cerimônias estabelecidas por Cristo. E são duas essas cerimônias: o batismo e a Eucaristia ou a Santa Ceia. A igreja, a unidade dos que servem a Cristo em conjunto, ali o Espírito Santo age nestas cerimônias. Ele, através dos irmãos, através de cada fiel, através daqueles que estão reconhecidos como líderes e consagrados para esta liderança, eles ministram, eles administram, eles fazem a cerimônia tanto do batismo como da Santa Ceia. O Espírito Santo converte o pecador e imediatamente ele é agregado ao corpo de Cristo. Como assim? Corpo de Cristo, como nós já falamos, é a unidade de todos os cristãos que seguem a Cristo.
em um determinado momento, em uma determinada localidade. Então, eles estão debaixo de um tipo juramento, de uma comunhão, de um comprometimento de se submeterem àquelas pessoas as quais naturalmente surgem como liderança. E de acordo com as Sagradas Escrituras, eles orientam, eles advertem, eles disciplinam e eles animam e cuidam daqueles que estão debaixo da sua influência. Portanto, a igreja é esta organização, ou melhor, é este organismo. Aqueles que são convertidos pelo Espírito Santo, naturalmente são integrados ao corpo de Cristo espiritual, mas também ao corpo de Cristo local, em um determinado local, em um determinado momento, em um determinado domicílio, onde as pessoas, através da mutualidade, da prática dos mandamentos recíprocos uns aos outros, estarão contribuindo para o aperfeiçoamento de cada um. Por que eu preciso da igreja? Então, em primeiro lugar, porque a igreja foi planejada por Cristo, Cristo a estabeleceu, não é invenção humana. Por que eu preciso da igreja? Porque somos dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Por que eu preciso da igreja? Porque Jesus Cristo transferiu à igreja autoridade para, em primeiro lugar, autoridade para pregar o evangelho, instruir os fiéis nas Sagradas Escrituras e ministrarem, praticarem o batismo e a Santa Ceia. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz o seguinte: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos e façam com que sejam meus seguidores, discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Portanto, por que eu preciso da igreja? Porque Jesus transferiu à igreja autoridade para proclamar o evangelho, instruir os fiéis nas escrituras sagradas e também para ministrar os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Por que eu preciso da igreja? Porque Jesus transferiu à igreja autoridade para proclamar o evangelho, instruir os fiéis, ministrar os sacramentos, mas também porque Jesus transferiu à igreja autoridade para disciplinar alguém que pertencem à igreja. Em Mateus 18, 17 e 18, Jesus falando sobre a comunidade dos seguidores de Cristo, ou seja, a igreja, ele confere à igreja a autoridade de puxar a orelha, de advertir e até mesmo de disciplinar. Veja o que diz, Mateus 18, 17 e 18. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então constitui a igreja, a comunidade. E se não ouvir a igreja, trate-o como pagão, ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que proibirem na terra, será proibido no céu. O que permitirem na terra, será permitido no céu. Ou seja, Jesus está dizendo que a igreja como comunidade tem autoridade para proibir ou liberar, para abençoar ou recriminar. Em 1 Timóteo 5,20, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz a Timóteo, que era pastor em Éfeso: repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecado, para que os outros fiquem com medo.
Por que eu preciso da igreja? Porque Jesus transferiu à igreja a autoridade para proclamar o evangelho, para instruir a palavra, para ministrar os sacramentos. Por que eu preciso da igreja? Porque Jesus conferiu a autoridade à igreja para disciplinar o corpo de Cristo. Por que eu preciso da igreja? Porque Jesus transferiu à igreja a autoridade para proteger contra Satanás. A igreja é como uma fortaleza invulnerável. Ela tem uma cobertura, protege todos os que estão dentro dela, como também expõe aos ataques de Satanás os que estão desligados. A igreja é como se fosse um guarda-chuva. Se você estiver debaixo do guarda-chuva, você não pega chuva, você não pega sol. Mas se você estiver fora do guarda-chuva, você vai pegar sol e vai pegar chuva. Então a igreja é assim. Se você está dentro da igreja, se você se submete, se você está em comunhão com os irmãos, sem pecado, mas se por acaso você rejeitar a orientação da palavra de Deus, através das autoridades que Deus traz à igreja, da comunidade, como nós falamos aqui, se ele não ouvir a igreja, trate-o como um pagão, como um ímpio, um pecador, que ele seja mandado fora da igreja. Há um caso muito sério, lá em 1 Coríntios 5, 4 e 5, de um homem que cometeu um pecado escandaloso. Aí o apóstolo Paulo repreende a liderança da igreja de Corinto, dizendo: como é que esse sujeito praticou isso, continua aí numa boa? Repreenda. Se ele ouvir, tudo bem, mas se ele não ouvir, mande-o para fora, porque fora da igreja ele será entregue a Satanás. Ou seja, a igreja é como se fosse um guarda-sol. Se você está debaixo do guarda-sol, você não pega nem chuva e nem sol. Mas se você está fora do guarda-sol, debaixo do guarda-sol, você vai pegar chuva e sol. Portanto, a igreja traz proteção espiritual da mesma forma. Olha o que Paulo fala aqui pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios 5, 4. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, no dia do juízo. Ou seja, ele fora da igreja estaria exposto a Satanás. Portanto, a igreja é como uma fortaleza protetora. Este indivíduo rebelde se arrependeu. E aí Paulo fala: coloque-o novamente dentro da igreja, para ficar debaixo da proteção da igreja. Então a igreja, ela recebeu de Jesus autoridade para proteger contra Satanás, restaurar, perdoar e reintegrar. Então, 2 Coríntios 2, 6 e 7, falando desse sujeito: basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo, animá-lo, para que não fique tão triste, que acabe caindo em desespero, que ele seja recebido por vocês. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, não nos afastemos da igreja, não vivamos fora da igreja. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, não nos deixemos estar fora da igreja, como é o costume de alguns, costume ruim. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. O Senhor Jesus está voltando. Você precisa estar na igreja. A igreja é sua proteção. O Espírito Santo age dentro da igreja, de homens falhos, mas não homens com escândalos, homens com falhas, mas o Espírito Santo está ali e se utiliza de gente frágil, porque o valor está em Cristo.
O Cristo que mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo age na igreja. A igreja é a fortaleza de Cristo, a fortaleza de Deus. Você precisa estar nela. Que Deus te abençoe.